Olá, amigo vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar das últimas notícias do nosso Vasco. Rapaz, não é fácil não, o Vasco não é uma coisa fácil não. Olha que o golpe tá aí agora, hein? E agora parece que vai ser a favor do Vasco. Olha a maluquice total. Vamos conversar sobre isso. O Conselho Deliberativo apoia uma ideia surgida na última reunião e o Vasco parece que caminha para romper 100% com a EQEP, 17 Partes, e retomar os 100% das ações da Vasco SAF. Vamos ver como isso vai funcionar e em prejuízo isso vai acarretar, quais as consequências dessa decisão e que decisão é essa que o Vasco vai tomar. Vamos bater um papo sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. O seu like, ele é muito importante aqui para o nosso canal, porque é através do seu like que a gente consegue fazer com que o vídeo se torne relevante para o YouTube. Porque o YouTube ele só começa a mostrar o vídeo para mais vascaínos depois que ele entende que esse vídeo é relevante. E o vídeo só se torna relevante com a quantidade de likes. A gente não sabe qual é o número de likes correto para isso. Mas quanto mais likes, mais fácil e mais rápido o YouTube entende que o vídeo é relevante. Então, deixa aí seu like, seu joinha. Não custa nada, não paga nada, não é de graça. Você vai lá e clica no seu like. Agora, se você não gosta do Vasco, ou não gosta da gente, não gosta de mim, não acha que é legal, sei lá, não achou bacana, tudo bem, é a sua opinião. Deixa o dislike, não sai do vídeo antes de deixar o seu dislike não, porque o seu registro também conta nessa relevância aí do YouTube, tá falado? E se você ainda não é inscrito no canal, então deixa eu pedir para que você se inscreva no nosso canal, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar, tá bom? Sempre esquecendo de falar que se vocês puderem pegar o link desse vídeo e compartilhar lá nos seus grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, pô, aí vai ajudar demais a gente. Vai fazer com que mais vascaínos conheçam o nosso trabalho e venham fazer parte aqui dessa comunidade dos gigantes vascaínos, tá bom? Agora vamos ver essa história aí do Vasco, vamos ver o que está acontecendo aí nos bastidores do Vasco. Bem, antes da gente ir na notícia, rapidinho, porque a gente vai fazer o sorteio do Live Pix agora na segunda-feira. E aí eu queria colocar aqui rapidinho aí, ó, pessoal, esses são os nomes: Manuel Araújo, Luiz Martins, Márcio Nonato, Luiz Antônio Martins, Amorésio de Lopes, Raimundo Araújo, Ailson Menezes, Márcio Gomes, Glaucus Vilarinho, Rivelino Freire e Carlos Augusto. Todos eles estão participando do sorteio da camisa do Live Pix, né? Mas esses nomes que estão aí na tela, que eu acabei de ler, são pessoas que estão participando, que compraram suas cotas, está tudo registrado, tudo direitinho, mas falta o número do WhatsApp, meus amigos. Falta o DDD com o número do WhatsApp, para que eu possa, se vocês ganharem, para que eu possa entrar em contato e enviar a camisa. Então, manda aí o seu WhatsApp, dá tempo ainda. Manda o seu WhatsApp pelo e-mail. O e-mail é o comercial.gigantevascaíno@gmail.com. Tá legal? O sorteio do Live Pix vai ser segunda-feira, né? Agora dia 14 de outubro. Devo marcar o horário aí com vocês. Eu tenho um compromisso à noite, então deve ser lá por umas 17 horas. A gente deve estar fazendo o sorteio aqui ao vivo, fazer uma live aqui. Mas depois a live fica gravada, né? Fica como vídeo. Já vai o sorteio dessa camisa na segunda-feira. Tá bom? Agora vamos falar aí dessa história aí do Vasco, né? De tudo que está acontecendo aí. Olha, o Vasco não é fácil não, cara. O Vasco não é para amador, não. O Vasco é um negócio complicado. Dar a volta no Vasco, o cara tem que ser artista, porque pode tomar a reviravolta, né? Que é o que os caras vão fazer. Olha só. Não tem como vender agora a Vasco SAF, né? O Pedrinho sabe que não tem como vender a Vasco SAF agora. Ainda mais que a Linderhall conseguiu na Justiça Americana uma liminar para bloquear a venda dos ativos da EQEP. Na verdade, não bloqueou os ativos da EQEP, mas se a EQEP vender algum dos ativos, a Linderhall tem que participar, a grana tem que ir para a Linderhall. Aí a EQEP já esfriou, já não vai mais querer, como é que se diz, vender nada, porque o dinheiro não vai para ela, vai para a Linderhall. Então isso já é um problema que a EQEP já deu uma esfriada. Não está interessando a ela vender mais nada. Não pode esquecer que a EQEP agora, em maio, mais ou menos, pegou um empréstimo, né, de 40 milhões lá para o dono do Chelsea, tem que pagar a juros de 46%, e se não pagar vai passar para 51%. É uma agiotagem internacional, e a EQEP que também está enrolada, porque parece que a EQEP não é uma controladora por questões de crédito das 17 partes. Não.
A EICEP parece que é a própria 77 Partes. A EICEP é a dona da 77 Partes. Steven Pascos, Josh Vander, que estavam à frente da 77 Partes, eram apenas laranjas de um sistema fraudulento americano que está sendo desvendado pela justiça americana. Os caras iam atrás de empresas, quando pegavam empresas, principalmente empresas recém-criadas, né, como SAFs de futebol, para que pudessem pegar empréstimo em nome dessas empresas e dar garantia. Os ativos dessas empresas serviam de garantia para novos empréstimos em outros lugares. E assim eles iam pegando empréstimo com as mesmas garantias e não iam pagando ninguém, e até que uma hora isso ia explodir e explodiu. O Vasco, quando entra nessa armadilha aí, a 77 Partes já está bem enrolada. Estranho que a KPMG, que está cobrando a justiça do Vasco aí mais de 20 milhões, não conseguiu identificar esse problema, né? Inclusive já há nos bastidores do Vasco, dentro do Conselho Deliberativo, grupos políticos do Vasco se unindo com essa discussão realmente. Peraí, como é que a KPMG está cobrando do Vasco se ela que é uma das responsáveis desse problema aí? Né? Ela que fez essa besteira, ela que não fez a due diligence conforme tinha que fazer. Porque como é que ela não viu que o parceiro, que é a 77 Partes, estava com problemas já financeiro? Ela não olhou os documentos conforme tinha que olhar, ou a 77 Partes não deu os documentos que tinha que dar, ou a KPMG realmente viu, avisou, e o Salgado e companhia falou, não, mas vai ser assim, é esses caras que a gente quer, esses são os nossos parceiros, o nosso amigo, irmão, camarada. Mas o Conselho Deliberativo do Vasco, na última reunião, né, que apareceu o Conselho Fiscal, que aprovou as contas com ressalva para poder correr atrás do Jorge Salgado, fizeram a ressalva, ok. O candidato da oposição derrotado, o Levenciano, né, ele fez um discurso dizendo que estudou a lei da SAF e ele propôs que se recuperasse os 100% da ação da empresa que eu falo, da Vasco SAF, porque 31% está na mão da EICEP, né, visto que eles fizeram o aporte de 310 milhões. Aí o Levenciano, que é conselheiro do Vasco hoje, conselheiro de oposição, ele deu a seguinte sugestão, ele falou que ele estudou que a única possibilidade hoje do Vasco recuperar os 100% de ações da Vasco SAF é o Vasco cancelar a assembleia que deu a legitimidade para o CRVG vender para as 77 Partes. Teve duas assembleias, não sei se vocês vão lembrar. A primeira, que foi a votação para os sócios votarem se eram a favor da criação da Vasco SAF, aí deu ok, e depois teve a última, né? Teve aquela comemoração, que a torcida foi lá para a porta do calabouço, foi gritando urubu otário, a 77 tem dinheiro à beça, né? Teve aquelas coisas, a torcida foi para lá, fez festa, batuque, Jorge Salgado como um deus na varanda, Osório, tinha que dar ruim, né? Mas aí a proposta é anular essa assembleia, porque o Levenciano ele consegue encontrar dentro do Estatuto do Vasco caminhos que podem anular diante de tudo o que aconteceu. Se você anula a assembleia que aprova a venda da Vasco SAF para as 77 Partes, você anula o contrato. Você anulando o contrato, não tem mais nada. A Vasco SAF, o contrato não existe mais e a Vasco SAF passa a ser 100% do Vasco. Claro que isso não é um processo apenas interno. Não basta você anular uma assembleia. Você tem que ir na justiça, né, e conseguir na justiça do Rio de Janeiro a anulação dessa assembleia. Não é os sócios do Vasco vão se reunir e vão votar a favor da anulação da assembleia e acabou. E aí, aí seria fácil demais. Não é assim que funciona. Você tem que entrar, o CRVG tem que entrar na justiça, mostrar as justificativas, né, e defender a ideia e a tese da anulação dessa Assembleia. A Justiça, anulando a Assembleia, anula o contrato. Anulando o contrato, a Vasco SAF passa a ser novamente a origem do CRVG. Fica valendo só a Assembleia anterior da criação da Vasco SAF, e aquele contrato é como se não existisse. Porém, os caras colocaram 310 milhões, né? Ou pelo menos os balanços demonstram que colocaram, né? Ainda existem dúvidas internamente se esse dinheiro entrou ou não entrou. Mas partindo da ideia de que entrou realmente o dinheiro, os 310 milhões, eles aparecem no balanço, entendendo que o dinheiro entrou, como é que fica a EICEP? Como é que fica lá, se essa parte agora a EICEP, que é a dona dos 310 milhões, ela perde os 31% na justiça, e como é que faz a recuperação desse dinheiro dela? Bem,
ela vai ter que entrar na justiça para cobrar o Vasco. É isso que vai acontecer. A ECAP vai ter que entrar na justiça brasileira cobrando os 310 milhões do Vasco, vai pedir indenização, vai pedir tudo, essa dívida com correção, tudo, essa dívida vai passar aí dos 500 milhões. Esse é um caminho, você recupera agora, mas você fica com uma dívida de 500 milhões. Você já está com uma dívida, você tinha uma dívida de 700 milhões quando isso tudo começou, e aí você conseguiu pagar 60 milhões só até agora, porque o resto foi juros, né? O RCE é um enxuga-gelo danado. Então você tem aí uma dívida na conta em mais ou menos 640 milhões, um pouquinho mais, porque já tem juros e correção na dívida também. Então hoje você está com 640 milhões de dívida e vai partir para aumentar a dívida em 310 milhões. Esse é o pensamento. Para poder você ter 100% da SAF e vender ela por quanto? Essa matemática não fecha. Esse é um dos problemas. Mas os caras estão pensando nisso. Já existe pensamento. Quer dizer, e outra coisa ruim é que isso é um golpe, né, cara? Se você Vasco consegue isso na justiça, você aí sim se cria uma insegurança jurídica para todas as SAF. Porque, pô, amanhã o cara entra na justiça e desfaz a assembleia que aprovou a venda, eu vou botar dinheiro na mão desses caras. Eu acho que cria uma insegurança jurídica para todos os tipos de SAF, e principalmente para a SAF do Vasco. Aí eu acho que vai ficar mais difícil ainda o investidor entrar com essa situação. Fala, pô, o Vasco vai na justiça e quebra a assembleia que deu origem à venda, que deu origem ao contrato, para poder quebrar o contrato, e agora que se dane, eu que cobro na justiça, eu que vá procurar meu jeito na justiça, porque os caras estão apostando que a ECAP não vai entrar na justiça, porque ela vai ser dissolvida. Então ela, diante de todos os problemas que ela tem, ela vai deixar isso para lá, porque só para liderar ela deve 600 milhões. E ela abriu mão, né, do valor no Everton, né? No Everton ela tinha 200 milhões, será? Para receber, acho que é 200 milhões, ou 200 mil, acho que é 200 mil, cara, agora perdi, é tanto zero nessas contas, mas era 200 alguma coisa em libras do Everton que ela emprestou, e ela resolveu receber, aceitou receber só 60. Então, se ela faz isso com o Vasco, né, se ela quebra isso do Vasco, ela vai receber só 50. Pode ser que o Vasco consiga um acordo desse, né, e aí sim. Mas para você tentar um acordo desse, precisa entrar na justiça. O Vasco pode entrar com a ECAP agora e falar, só me devolve 30%, deixa eu recomprar esse 31% seu e eu vou te pagando parceladamente, aí eu te pago 60, 70 milhões. Eu acho que é mais legal fazer isso, a menos que você tenha certeza que os caras não colocaram os 310 milhões. Aí eles vão ter que correr atrás, remar muito, para poder provar que colocaram os 310 milhões. Aí sim pode ser um caminho interessante. Aí você pode alegar para o mercado, olha só, cara, eu tinha que quebrar o contrato, os caras não me pagaram, os caras fingiram que pagaram, os caras maquiaram o balanço, os caras fraudaram o balanço aqui, o dinheiro não entra nas contas do Vasco, não aparece essa entrada de dinheiro na conta do Vasco. Aí sim, se você tem essa prova, você fala isso no mercado e aí você entra na justiça que você não vai pagar nada. Você não vai conseguir, não vai precisar pagar nada aos caras, eles que vão ter que provar que botaram o dinheiro. Mas se você não tem isso, se os caras realmente colocaram o dinheiro, você está fazendo uma dívida e está sinalizando uma forma ruim para o mercado, né? Está mostrando que você também curtiu de dar golpe nos outros, cara. Você levou um golpe, mas também gosta de dar golpe nos outros. Como é que é o negócio? Quem fere com ferro, como é que é? Quem fere com ferro, quem fere com a espada perecerá, quem ferre com ferro. Tem uns ditados assim malucos, mas quer dizer que quem faz leva, né? Então, pô, o Vasco não pode entrar nessa. Eu acho que isso é inviável, esse caminho de anular a Assembleia, a menos que você tenha a certeza que os caras não botaram dinheiro. Aí tudo bem, aí eu acho que dá para você brigar. Você chega na justiça, quebra tudo, quebra o contrato, quebra tudo, prova que os caras nem dinheiro colocaram e deixa eles remarem atrás do valor. Aí realmente, se eles não botarem, eles não vão correr atrás. Não vão gastar dinheiro para correr atrás de uma aventura jurídica, eles não vão fazer isso. E aí você deixa para lá. E aí sim, aí você retoma e avisa ao mercado, olha, eu fui obrigado a fazer isso porque eu fui vítima de um golpe. E os caras nem dinheiro colocaram, aparecia no balanço, mas era fraude. O balanço dos caras é fraudulento, nada disso está valendo, então eu estou recuperando. Legal. Um outro caminho para o Vasco recuperar as ações é esperar o arbitral. E aí o Pedrinho tem que encerrar esse mês aqui a suspensão, né? Ele e a ECAP fizeram um acordo, suspenderam por 90 dias as ações na Justiça do Rio de Janeiro, tanto no arbitral quanto na Justiça. E expira o prazo agora, no final do mês de outubro. Já estão se falando em renovar esse prazo. Para quê, Pedrinho? Você não vai poder vender as ações. A ECAP não tem como vender as ações. Por mais que ela queira, não tem como. A menos que você tenha uma carta na manga aí de comprar as ações da ECAP por um valor menor.
Aí pode ser, se você ainda está negociando isso, existe esse tipo de conversa, eu entendo a extensão do prazo. Do contrário, cara, volta para o arbitral, porque no arbitral você pode recuperar as ações, aí na boa, aí você pode recuperar os 31% sem ter que pagar nada aos caras. Pô, legal. Aí é uma decisão do arbitral. E aí é mais barato, aí vale a pena essa história, aí vale a pena você aguardar do que você querer quebrar a Assembleia lá. Mas, ou seja, no fundo o Vasco está enrolado. No fundo o Vasco não consegue se livrar da ECAP de forma fácil. Não vai ser fácil se livrar da Sete Partes e da ECAP graças à KPMG, graças ao Salgado, ao Osório, a todos os canais, né, de Vasco que ajudaram a vender o Vasco, né, que traziam o Osório em lives maravilhosas, e o Osório ficava com aqueles discursos lindos, espetacular, e hoje ele nem aparece. Hoje ele não aparece. Por que o Osório não aparece para explicar o contrato? Por que o Osório não aparece para explicar o que foi feito? Né? Agora era a hora do Osório explicar, falar, pô, nós fomos enganados também, mas aí fez assim, nós fomos enrolados, ninguém aparece. Pelo contrário, né, as declarações de Salgado todas foram para defender o contrato, defender o que foi feito, defendeu o indefensável. Né? O contrato foi aberto, uma parte dele, e a gente já viu que o negócio era muito ruim, né? Onde a Sete Partes não cumpriu nada do contrato. Na verdade, o contrato até tinha um ar assim de defesa do Vasco, mas você não tinha cláusulas de combate, né? Aquelas cláusulas olha, se você não fizer isso, acontece isso. As coisas não são muito claras, né? É tudo meio nebuloso, tudo em dúbio, tudo com dúvida, um contrato assim, escrito com dúvida. A intenção parece ser boa, mas quando você vai ver o contrato, ele é meio dúbio, ele não deixa muito claro a história, né? É 700 milhões em dívida e 700 milhões em aporte. Mas não disse no momento nenhum que o cara tem que colocar um dinheiro novo para a dívida e um dinheiro novo para os aportes. Não. Você tem que pagar 700 milhões. Eu vou pagar 700 milhões com o dinheiro do próprio Vasco. Cara. Não está escrito que eu preciso colocar dinheiro novo. É um negócio aí, o cara vem com a narrativa de eu vendi a SAF por 1 bilhão e 400. Pô, mentira. Né? Muitas mentiras, muitas narrativas construídas e criadas de formas mentirosas para enganar o torcedor do Vasco, para enganar o sócio do Vasco, né? Que foi o cara que votou, né? Quem votou não foi o torcedor, quem votou foi o sócio do Vasco. O associado do Vasco foi lá e confiou na mentira desses caras, né? E hoje nós temos um problema, um problemaço. E olha, não tem previsão de solução. O Vasco tem 69%, o CRVG tem 69%. E o Pedrinho vai ter que tocar esse barco em 69%, porque não vai ter solução a curto prazo, não. A menos que consiga lá, numa ideia, no amor, bater um papo com a ECAP e ela abra a mão dos 31% dela. Ela venda as ações para o Vasco e o Vasco pague em aporte, em 3 aportes, em 4 aportes, ela faça aí um desconto grande, passe aí para 100 milhões. 100 milhões aí o Vasco paga aí em parcelas de 20 milhões, sei lá como é que o Vasco pode pagar isso, ou parcelas de 25, 4 parcelas de 25, sei lá. O Vasco tem que tentar um acordo aí assim, amigavelmente. Eu acho que é a forma mais rápida e a melhor forma. Do contrário, tanto quebrar a Assembleia como ir para o arbitral vai demorar mais de um ano aí. Isso aí vai se arrastar para 2025. E aí, novamente, vamos ficar com os mesmos discursos de sempre. Não tenho dinheiro, não sei como é que eu faço, porque o Vasco não consegue ter criatividade para aumentar suas receitas. Afinal, né, também você precisa de um estádio para aumentar a receita, né? O Bordeiro de Vasco Juventude, estádio lotado, R$260 mil de lucro. É muito pouco, cara. É muito pouco. No futebol de hoje, é muito pouco. Mas só vai ter um estádio daqui a 3 anos. Mas só vai ter estádio daqui a 3 anos, né? Se começar as horas agora no final do ano, né? Que também tá meio complicado essa história aí. Mas o Vasco não tem estádio. Se você vê aquele Bordeiro de Vasco e... Foi o jogo em que o Vasco levou lá para Brasília, Vasco Palmeiras. O jogo agora Vasco Palmeiras em Brasília, que o Vasco vendeu o jogo, né, para uma empresa. Quem vendeu foi a Sete Partes ainda, quando ela fazia a gestão ainda do Vasco. Ela vendeu o jogo do Vasco e Palmeiras lá, né? O mando de campo do Vasco. Foi aquele jogo lá que o Ryan atrasou a bola, tal, os caras ganharam de 1-0. Naquele jogo, o Vasco ganhou R$2 milhões, 1 milhão antecipado, ainda na época da Sete Partes, e 1 milhão depois da partida, né? Depois de feito o Bordeiro e total. O Palmeiras, como visitante, ganhou uma parte também. Isso tudo com passagens aéreas pagas, hotel pago, tudo pago pelo o promotor do evento, o cara que comprou o jogo da Sete Partes. O cara pagou 2 milhões ao Vasco, ele tinha uma comissão, né? Era 1 milhão na hora, na cara, e o outro em cima de um borderô.
E o cara faturou, né? O cara teve um faturamento no jogo, com tudo, porque tudo era do cara. Ele alugou o estádio, né? E aí tudo era dele, bar era dele, tudo dentro do estádio era dele. E ainda tinha os ingressos e tudo. O cara fez um borderô, o cara coloca lá, pagando todas as despesas, a arbitragem, o quadro móvel, tudo. O cara pagando o Vasco, pagando o Palmeiras, o cara botou no bolso 4 milhões líquido. Um evento. Mas ele pagou hotel, ele pagou passagem dos dois times. Se você tem um estádio, você não tem nada. Ele pagou os 2 milhões ao Vasco. Então é um borderô líquido. Seria o borderô. Se o Vasco tem um estádio desse, é um borderô líquido para um jogo de 6 milhões, cara. De 4, 5, 6 milhões. Aí você começa a entender porque o Flamengo tem uma receita de 1 bilhão, porque tem o Maracanã. O Flamengo paga 200 mil para o Maracanã por mês, pô, é mixaria. Enquanto que o Vasco faz um jogo de estádio lotado com Juventude e recebe 250 mil reais. Ah, deu lucro, pô, mas 250 mil reais é muito pouco. Né? Quando você pode fazer um jogo e você fazer 4 milhões. É por isso que o Palmeiras foi fazer o seu estádio, por isso que o Atlético Mineiro fez o seu estádio, por isso que o Grêmio já há muito tempo tem o seu estádio, tinha o Olímpico, que agora fez a arena, né? Por isso que o Atlético Paranaense investiu numa arena mais moderna, para poder ter grana, cara. Tu vê que os times mais bem organizados, todos eles estão com um estádio grande. Acho que não pode ficar com esse estádio pequenininho mesmo, tem que partir para a reforma urgente para poder levantar dinheiro. Essa é a forma de aumentar sua receita de imediato. E eu não estou falando só de borderô, não. De tudo que envolve uma partida de futebol, né? Vasco com o estádio novo tem aluguel, tem venda de camarote, tem os royalties dos bares ali dentro. Cara, muita coisa se movimenta, mas só daqui a 3 anos. Então, o que eu quero dizer é que o Vasco precisa urgentemente ter criatividade para aumentar suas receitas, cara. A camisa do Vasco tem que valer mais. Tá aumentando, eu sei que tá aumentando. Também não estou aqui criticando, não. Estou tentando ver um cenário para que a gente possa ficar com a gestão da SAF, porque a gente não vai conseguir vender essa SAF agora. Então, o Vasco não vai ter esses aportes agora. Então, meu amigo, começa a organizar a casa e começa a aumentar suas receitas para você poder ter um 2025 melhor. Ver que com um time bem limitado, o time do Vasco é bem fraquinho, bem limitado, mas chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil. E olha, temos chance de estar na final, pegar mais 30 milhões. Então, se você tem um investimento um pouquinho mais ajustado, mais assertivo, né? Contratar menos baranga, contratar jogadores mais qualificados, né? Eu não tenho condições de pagar 1 milhão para o jogador, não tenho para o Paulinho, que está no Atlético. Eu não tenho condições de pagar 1 milhão para o Paulinho, mas eu pago 500 mil para o Galdames, eu pago 400 mil para o Rossi. Eu prefiro não ter nenhum dos dois e ter o Paulinho, cara. Eu estava vendo a lista de jogadores emprestados que voltam para o Vasco no final do ano. Aí tem lá o Figueiredo está no Curitiba e volta para o Vasco, é jogador do Vasco ainda. Ele volta no final do ano para o Vasco. Aí eu fiquei pensando, você dispensar o Figueiredo para ficar com Emerson Rodrigues e Jean Davi? Cara, eu prefiro ficar com o Figueiredo, cara. O Vasco dispensou o Figueiredo. E aí vai correr atrás de contratar Emerson Rodrigues e Jean Davi. Planejamento errado, mal feito. Muito mal feito. Você emprestou o Zé Gabriel. Zé Gabriel, tá bom, mas você ficou com o Galdames. Cara, o Zé Gabriel ainda joga. O Galdames não consegue jogar. O Rossi, há 3 meses, não entra em campo. Cara, é muito dinheiro jogado no lixo. É mau planejamento. É coisas mal feitas dentro do Vasco. Isso tudo tem que ser acertado. Estou falando que o Figueiredo é titular absoluto, que tem que vir. Não, estou fazendo uma comparação. Acho que abriu mão do Figueiredo para segurar na mão do Jean Davi e do Emerson, cara. Pô, não dá, pô. É muito filho feito andando na rua contigo de mão dada, pô. Eu acho que tem que se largar a mão desses caras, pô. Não pode ficar com esse pessoal, não. Não dá. E aí você abre mão de um cara da base que podia evoluir. Acho que o problema do Figueiredo foi exatamente não ter uma posição. Né? Jogou de volante, jogou de ponta, jogou de centroavante, jogou de meia. Pô, o cara não tinha uma posição no Vasco. E aí eu acho que isso... O cara, ele era garoto, é um garoto, estava voltando, estava saindo da base como profissional, estava começando a sua carreira no profissional, e aí não conseguiu se firmar numa posição, jogava cada hora num lugar, não deu certo. Aí complicou para ele. Ele jogou de lateral direito, jogou de volante, jogou de 10, jogou de 11, jogou de 9. Pô, cara, quem quer fazer tudo não faz nada, né? E aí eu acho que os próprios treinadores, a necessidade do Vasco, ele pegou um Vasco de segunda divisão, um Vasco arrastado, um Vasco desorganizado, acho que num time talvez organizado, o Figueiredo funcione muito mais do que o Emerson Rodrigues e do que o Jean Davi. Não sei, é a minha opinião. Um cara que chuta bem de fora da área. Sei se... Olha, paro duro ali, eu acho que ele e o David ali se equivalem
Não acho o Figueiredo também esse espetáculo todo, não. Mas entre ficar com Jean Davi e Emerson Rodrigues, pô, tem sentido, né? Mas é isso aí. Eu acho que o Vasco tem que aumentar receitas e começar a pensar em ficar com a sua SAF, porque vai ser difícil a venda. Bem, para encerrar o vídeo, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aí, né? É de graça e ajuda muito o canal. Aproveita, se inscreve. Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Comenta aí o que você achou dessa confusão toda. Você acha que você é a favor que o Vasco entre na justiça e quebre a Assembleia que votou a venda da Vasco SAF? Ou você acha que isso vai trazer consequências ruins para o Vasco? Deixa seu comentário aí. Eu acho que é o golpe do golpe, cara. Eu acho que isso aí vai ficar feio. A menos que se tenha certeza que não houve aporte nenhum. Aí eu acho que pode meter o pé na porta mesmo e recuperar as ações, porque aí é muita fraude em cima de fraude, né? Agora, se o cara colocou o dinheiro, você vai dar um rolo, você vai assumir uma dívida de 310 milhões. Olha, porque hoje você está em ações o negócio. Quando você recupera as ações, você tem que pagar o cara. Aí você tem que dar em dinheiro. Isso está dando uma confusão danada. E eu acho que esse vai ser o problema do Vasco aí para frente. Mas comenta aí o que você acha, deixa a sua opinião aí. A minha opinião é essa. Eu acho que só pode fazer esse caminho se você tiver certeza que não tem o dinheiro do aporte. Agora, se os aportes existiram, se realmente a grana entrou, eu acho que é temerário você assumir mais uma dívida de 310 milhões. Eu acho que é muita grana para um clube que tem pouca receita, né, e pouca imaginação de conquistar novas receitas. O Vasco não consegue ser muito criativo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de aumentar o endividamento. Vamos ver. Deixa seu comentário aí o que você acha. Tá? Agradecer a vocês. Fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Tchau.